Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para o nosso vídeo semanal, onde a gente analisa os principais índices e a gente sempre começa com o Ibov, né? Tinha falado na semana passada que o Ibov tinha deixado esse ponto de retorno aqui, que é um candle que fez máximas e mínimas maiores, que máximas e mínimas que o candle anterior, depois de uma perna de baixa. Ele poderia estar sugerindo aqui uma perna 3 de alta, né? Porém, esse ponto de retorno ele não foi confirmado, porque no dia seguinte ele ficou aqui de lado e na segunda-feira, né? E na terça-feira ele já rompeu a mínima desse candle, né? Então ele invalidou esse ponto de retorno falhou. E aí, na quarta-feira ele fez esse candle branco, que também era um ponto de retorno, né? Que a gente falou, pô, novo ponto de retorno, pode ser que agora vá. Na quinta-feira, esse ponto de retorno aqui da quarta-feira já falhou também, né? Ou seja, o mercado ele está lateral. Se você perceber, ele está fazendo um candle branco, um candle preto, e aqui nessa região que nós estudamos, né? Que era 125.400, que era o topo anterior, que era o alvo aqui do movimento e tal. Então ele está consolidado nessa região, né? Em relação à retração, ele já chegou a bater aqui em 50%, que fez 124.380. Em compensação, a retração do semanal, ele está bem longe dela, né? A retração do semanal, o primeiro alvo é aqui em 121.900, e ela está longe, né? Não chegou nem perto ainda. Foi uma semana bem negativa, né? Vamos ver. Indo para o gráfico de 60 minutos, a gente tinha estudado que ele fez um pivô de baixa aqui, né? Ele fez um pivô de baixa aqui. E aí a gente pegou e fez a projeção de Fibo, e o primeiro alvo era em 126.360 e o segundo alvo 124.180, né? Ele já veio nesse alvo, né? Faltou aqui 100, 200 pontos. A gente já pode dizer que o segundo alvo também já foi atingido, tá? Mesmo ele lateral, ele foi caindo devagarinho e conseguiu bater lá no alvo do pivô. Então, o que nós temos no Ibov? Nós temos uma consolidação no gráfico diário, e o que eu posso tentar fazer é projetar o que vai acontecer se ele romper para algum lado, né? Ele precisa romper ou esse fundo, para dizer que vai fazer mínimas menores, ou ele vai ter que romper essa máxima para dizer que vai testar o topo anterior ali, ou um alvo um alvo projetado, né? Como é que eu posso projetar um alvo aqui? Como ele está consolidado, eu posso projetar 100% dessa amplitude para baixo como um alvo se ele romper o fundo, que seria aqui em 120.900, ou eu posso projetar esse retângulo para cima, e o alvo dele passaria a ser aqui 131.200 e 300, né? Então, vamos lá. O que nós temos? Se ele romper esse fundo, ele pode vir até 120.970, seria para mim o alvo natural, se ele romper esse fundo. E se ele romper o topo, o alvo lá é testar o topo anterior mesmo ali, né, no 131.200. Isso é o que eu vejo no Ibov essa semana, beleza? E com o índice de comércio, né, ele está num canal de alta aqui, ele deixou máxima lá, e a gente traçou uma retração porque ele deixou um ponto de retorno aqui, ó. E esse ponto de retorno aqui, ele foi confirmado, porque ele ainda não perdeu a mínima aqui, né? Ele não perdeu a mínima do movimento, então isso aqui a gente pode considerar ainda como um possível fundo. Então essa retração para mim ainda está valendo. Ele também está consolidado, mas bem ou mal ele chegou aqui nos 50% da correção. E aí a gente não sabe se ele fez perna 1, perna 2 e vai lançar perna 3, ou se nessa correção aí já é a perna 1, ele corrigiu aqui, fez uma perna 2 e aí vai lançar uma perna 3, né? Indo buscar aqui patamares menores. Não sabemos, temos que aguardar. Tá? Então ele está numa região bem complicada de você operar, o índice do comércio, porque ele está num ponto onde ele pode ser um ponto de compra ou um ponto de venda. Então, se ele for lançar a perna 3, a gente sabe que o alvo vai ser a projeção desse movimento. Então aqui, perna 1, perna 2, perna 3. Né? O alvo vai ser lá em 6.040. Tá? Se ele fizer
perna 1 aqui para baixo, fez aqui agora uma perna 2 e vai lançar uma perna 3, o alvo aqui é em 5.260, tá? Ele pode também ficar de lado aqui, né? Não fazer nenhuma das duas coisas, ficar tanto... Ele pode ficar nem romper topo, nem romper fundo e ficar aqui mais uma semana de lado, tudo bem, não tem problema, tá? O IEEX, de novo, né, ele deixou um ponto de retorno aqui também, a gente traçou essa retração para ver até onde poderia ser essa correção, né? Então, a gente entendeu que isso aqui poderia ser uma perna 1 e queria ver se a correção dele vinha até pelo menos aqui as regiões das retrações de Fibo, né? Ele não veio. O que ele fez? Ele não fez nada, ele ficou de lado, né? A semana teve feriado, então são esses últimos 4 candles aqui. Ele fez um positivo, um negativo e não fez máximas e mínimas maiores, está preso aqui, tá? Então não vejo muita coisa para o índice de eletricidade, ele precisa demonstrar algum tipo de movimento, ou fazer essa correção para depois deixar um ponto de retorno indicar que vai cair, ou começar a subir e a gente entender que ele está fazendo perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3, tá? Quais seriam os alvos aqui, Flávio? Para subir, entendo como alvo ali em 86.920. E para cair fica difícil porque ele ainda não fez uma correção, né? Ele só tem uma perna de tendência aqui, uma perna de correção ou uma perna de tendência de baixa. Eu precisaria que ele fizesse aqui uma perna de correção dessa perna de baixa para projetar para baixo, tá? Então, para baixo eu vou confiar mais nos fundos anteriores, né? Que é essa região aqui de 79.180 e depois aqui essa região aqui de 78.160, que é a região desse retângulo aqui, que tem memória de preço, né? Tem fundo aqui, deve ter topo lá para trás também, ó, tem outro fundo aqui, enfim. Então, precisa aguardar aí a movimentação do índice de eletricidade para a gente ter um melhor entendimento do que ele pode fazer, tá? Eu tinha falado dele da retração do semanal também, né? Mas essa semana foi uma semana que ele não superou nem máxima nem mínima da semana anterior. Então, continua o mesmo movimento, né? Ele não veio testar aqui a retração de 50%, que é em 78.130, né? Que casa até com aquele fundo anterior que nós vimos. Então, deixa aí, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o índice de eletricidade. O IFNC, né? Ele testou aqui uma LTB, que vem lá do fundo do Covid, que já tem alguns toques e tal, e ele bateu nessa região. Então, ele tinha deixado um ponto de retorno aqui que não foi confirmado, porque esse candle perdeu a mínima. Então eu vou reajustar aqui. Não vou nem reajustar porque como ele não deixou um ponto de retorno aqui, eu vou apagar essa retração e vou aguardar um sinal gráfico mais confiável para que eu possa traçar uma retração, tá? No momento, o IFNC, o que ele tem? Ele tem uma perna de alta e uma perna de baixa, tá? Aí não sei se ele vai lançar uma próxima perna de alta ou se ele vai reverter a tendência, vai fazer uma perna de baixa, uma de correção para lançar uma outra de baixa. O que eu sei é que a LTB, bem ou mal, segurou o preço, né? Porque ele testou uma vez, testou a segunda vez e a terceira ele rompeu o falso e voltou. E se perder essa LTB, a próxima região aqui de suporte é aqui na casa dos 11.680, 11.560. Tá? Para cima, ele só vai ter problema lá no topo anterior, lá na casa dos 13.000. Beleza? Então, é isso. IMAT, Índice de Materiais Básicos. Também, né, a semana foi meio que lateral, ele também não fez muita coisa, né? Ele ficou, os 4 últimos candles foram candles que ficaram de lado. Então, ele está no canal de alta aqui que a gente já traçou anteriormente. E ele chegou pelo menos a testar a retração aqui de 50% desse movimento, né? Dessa perna de alta aqui. Ele fez essa perna de baixa, ele já veio aqui pelo menos em 7.000, né? Vamos ver se ele vem testar aqui a região de 61% em 7.140 e dar um sinal de que vai lançar uma perna 3 para baixo, um ponto de retorno, ou se ele vai furar essa região aqui dos 61% e aí eu vou trabalhar com a possibilidade de ser perna 1, perna 2 e ele está lançando uma perna 3 de alta, tá? Para isso ele precisa romper esse patamar de preço aqui de 7.140. O IMOB, o setor imobiliário, a gente também tinha traçado aqui retrações, né, no diário, mas como ele chegou a testar o fundo anterior, a gente passou a trabalhar com a retração do gráfico semanal, né? E a retração do gráfico semanal, ele está quase testando aqui o 61%, né? Ele chegou a a retração está aqui em 930, ele chegou
a 936, ou seja, ele chegou pertinho do 61%. Então, o que nós temos aqui? Ele precisa deixar um ponto de retorno ou fazer uma correção justamente para a gente entender o que ele está fazendo. Se ele está fazendo perna 1, perna 2 e vai lançar uma perna 3 aqui no semanal, ou se ele está fazendo aqui perna 1, vai fazer uma correção aqui até 61% do movimento para lançar uma perna 3 de baixo e de repente vir buscar esse patamar de preço aqui, esse suporte aqui, né? Lembrando que a gente tem essa região aqui, né? Essa região é uma região importante, então o preço também quando subir ele pode dar uma zigue-zagueada aqui antes de ir ou realmente bater aqui e se lançar para mais uma perna de queda. Eu adicionei mais 3 índices, tá? O INDX é o índice industrial, eu achei relevante, né? Eu fui lá no site da CVM, e aqui ele fala desse índice, ó. É o índice que tem por objetivo medir o desempenho das ações mais representativas do setor industrial. Então eu achei bacana, representativo. Então a gente vai começar a estudar ele, né? O gráfico dele está com pouco estudo, só marquei uma região aqui, marquei um canal e vamos tentar entender o que ele está fazendo, né? Ele fez aqui, ele está em tendência de alta, né? Ele fez perna 1, ele fez perna de tendência, de correção, perna de tendência, de correção e parece que está dando continuidade ao movimento, né? Se for isso, podemos ter aqui uma perna 1, uma perna 2 e ele vai ter alvo lá em 28.840, que é até junto com a linha de referência aqui do canal. Para baixo, ele vai ter problema aqui no fundo anterior. Então, se ele perder aqui 26.520, que é onde ele está, aqui onde ele marcou mínima, ele pode vir testar aqui 25.800 e depois 25.600, 25.700. Tá? O SMLL é o índice das Small Caps, que eu também olhei lá no site da CVM e achei interessante, né? Que se você olhar aqui, eu peguei esses dois índices aqui, né? O SMLL e o MLXC, tá? Aqui, ó, o índice Small Caps, ele medirá o retorno de uma carteira composta com empresas de menor capitalização, enquanto o MLCX, ele medirá o retorno de uma carteira composta pelas empresas listadas de maior capitalização. Então eu achei interessante, resolvi inserir nos meus estudos, né, que aí quiser saber quais são essas empresas, é só ir lá no site da B3 e procurar lá, né, ou no próprio Google, vir aqui e escrever, né, SML, caralho, SMLL mesmo, SMLL composição B3. Aí você procura aqui o site da B3, aqui, ó, ele vai te dizer exatamente quais os ativos que fazem parte desse índice, tá? Assim também do outro lá, tem bastante ativo pelo visto aqui. Legal, então vamos lá. O ativo tem uma região de topo anterior aqui que eu marquei, o topo anterior com esse topo, essa região amarela é uma região de confusão, então o preço quando voltar ali ele tende a ter dificuldade de passar, que foi onde consolidou, e ele fez uma perna de tendência e agora está fazendo uma perna de correção. Então essa perna de correção, ele já chegou aqui pelo menos a 50% desse movimento, né? Então, se o mercado resolver continuar caindo essa semana, ele provavelmente vem testar aqui os 61%, que é na casa dos 3.000. Mas aqui eu já entendo como uma correção interessante para lançar uma próxima perna de alta. Tá? Vou esperar ele deixar um ponto de retorno para a gente traçar uma projeção. Para cima, ele vai ter problema exatamente aqui no topo anterior, e nessa região aqui amarela que eu te mostrei lá, que tem topos anteriores. E para baixo, tem essa região de topos aqui, né, perto dos 3.000, e depois aqui o fundo dessa perna de tendência. Né? Ele perdendo aqui o 61%, a gente entende que ele pode vir, né, fazer uma perna 1 de baixa para lançar uma 2 de alta, para jogar uma 3 de baixa e procurar mínimas menores. Beleza? E o MLCX, que é o outro índice, ele também aqui está em tendência clara de alta, né? Marcou topo aqui, marcou topo histórico aqui, então vamos marcar ali esse topo histórico. E está fazendo uma correção, tá? Eu vou entender aqui como topo e aqui como fundo, né? Que ele subiu, corrigiu, subiu. Então, beleza. Desse modo, ele já bateu aqui no 38,2%,
e agora ele vai buscar aqui os 50%, que é em 2.440. Perdendo 2.440, ele tende a parar aqui em 2.415. Né? Então, para cima, ele vai ter problema no topo anterior, aqui em 2.558, que é o topo histórico, e se ele fizer uma correção maior, além desses níveis de FIBO, o outro problema dele vai estar aqui no fundo anterior, tá? Que é 2.325. Beleza? O DI, ele continua fazendo a movimentação dele dentro desse retângulo, né? Porém, aqui ele pode ter mudado esse padrão, porque aqui ele tem um padrão de pivô de alta. Né? Então, se ele romper esse topo aqui, e depois romper o topo da consolidação, a gente pode entender que ele agora vai ganhar aqui uma amplitude para buscar algum tipo de alvo, baseado nas projeções de FIBO, que vem aqui em 8,7 aproximadamente. Então vamos ver se ele vai romper esse topo essa semana e se ele vai confirmar o rompimento dessa consolidação. Esse aqui é o primeiro alvo. O segundo alvo aqui é em 9,15. Para baixo, eu acredito aqui que o fundo dessa consolidação seja o ponto onde que ele vai ter algum tipo de suporte, né? Então 7,6 aqui é o primeiro ponto onde ele vai ter algum tipo de suporte. Depois desse ponto, aqui no 7,0 é o próximo ponto onde ele vai ter dificuldade. O dólar, a gente traçou um pivô de baixa e achamos o alvo aqui em 50,50, ele já atingiu esse alvo e está fazendo uma perna de correção. E entendemos que essa correção podia acontecer de duas maneiras. Ou ele corrigiria essa perna de baixa aqui, ou ele ia corrigir essa perna grandona aqui maior. Então, vamos aqui, se você traçar retração aqui, ó, você vai ver que 161 ele já perdeu. Então, eu já posso desconsiderar que a correção não é dessa perna menor, e sim da perna maior. Sendo assim, ele já bateu no 38% dessa perna, que é em 5.300. Superando aqui, ele vem buscar 50%, 5.425, e o teste lá, para ver se ele vai marcar um topo para lançar uma próxima perna de baixa, pode ficar aqui em 5.545, tá? Então, para cima, ele tem esses níveis de dificuldade, superando esses níveis, ele vai ter dificuldade nessa linha vermelha aqui, que deve ser uma memória de tempo anterior, foi topo aqui, foi topo, então ele pode marcar topo e descer. Superando aqui, ele vem aqui testar esses topos anteriores aqui em 5.890, né? O dólar indo lá perto da casa dos R$6, se ele superar essa retração de FIBO aqui. E para baixo a gente sabe que aqui é um problema, porque ele já marcou fundo aqui uma vez e agora acabou de marcar fundo de novo, e perdendo essa região, ele tem um problema só lá em R$4, né? Ou seja, se ele perder isso aqui, ele tem muito para cair. Tem uma zona intermediária aqui, né, de memória de preço, que é essa região aqui dos 4,50, que também pode servir de suporte. Ele pode subir, dar uma gaguejada aqui para depois ir buscar lá os R$4. Ou ele pode subir, bater aqui, dar uma gaguejada e lá voltar e buscar os R$6, tá? Vamos observar o dólar, a movimentação do dólar. Bom, o Dow Jones, né? A gente tinha feito um estudo na semana passada, entendendo isso aqui como perna 1, isso aqui como perna 2, que já corrigiu aqui perto dos 50%, e que ele lançaria uma perna 3. E aí a gente fez a projeção justamente usando esse tamanho de segmento para cá, com alvo aqui em 37.600. E a semana foi meio que lateral, né? Ele ficou meio que lateral. Para poder a gente pensar que ele pode estar indo buscar aquele alvo, ele vai ter primeiro que superar o topo anterior aqui em 35.200, tá? Então esse é o problema para cima para ele, 35.200. Para baixo, onde é que está o problema dele? O problema dele está aqui, ó, esse fundinho anterior, que aí já tem um fundo duplo, então ele pode vir aqui e sentir essa região como suporte, a região dos 33.200, tá? Então, como está com um range grande, vamos aguardar e ver o que o Dow Jones vai fazer essa semana. O S&P, ele é muito parecido com o Dow Jones, a gente fez um estudo parecido, né? Lançamos perna 1, perna 2, perna 3, ou seja, alvo lá em 4.500, 4.580, por ali, né? Ele também ficou de lado essa semana, o mercado não andou, e o problema dele está aqui no topo histórico, então ele tem que superar esse topo aqui para tentar ir buscar o nosso alvo, não está tão longe, né? Se ele resolver corrigir, o problema dele está aqui, ó, em 4.000
150, 160, que é esse fundo anterior, e depois aqui em 4.050, que é o outro fundo anterior, né? Essa retração eu já posso apagar, porque ela já foi cumprida. E vamos para o próximo índice. O DXY, né? Ele fez uma bonita perna de queda que a gente acompanhou, e ele subiu, deixou um ponto de retorno. Eu pensei que ele ia continuar caindo, e ele fez uma perna forte de subida aqui, né? Quando ele marcou esse ponto de retorno, a gente traçou os dois cenários. Ou ele poderia estar fazendo perna 1, perna 2 e lançar uma perna 3, ou ele poderia ter feito perna 1, faria uma perna 2 para lançar uma perna 3, né? Hoje eu acredito mais no verde, porque ele já rompeu o topo anterior, então ele passou por uma reversão de tendência aqui. Vamos ver se ele dá sequência ao movimento e vem buscar aqui a casa do topo anterior, que é em 93.450. Para mim, esse é o alvo inicial do DXY. Se ele resolver cair, ele não tem nada que segure ele por aqui, né? Então provavelmente ele vai testar lá o fundo anterior em 89.500. Então, com essas duas condições que eu entendo como mais provável. Ou ele sobe para testar aquela região ali do topo anterior, ou ele vem testar o fundo aqui, tá? Também pode ficar lateral, mas a gente entende que o mercado ele tem que se movimentar para um lado. E o EWZ, né, que é a ETF brasileira, como o mercado teve uma semana de queda forte, ela também seguiu o mesmo padrão, né? Então ela já abriu com gap aqui na segunda-feira e caiu forte, né? Fez o gap aqui, caiu forte, mas ficou meio que lateral também, né? Mas ela rompeu aqui o fundo anterior, então eu entendo que ele pode vir testar aqui o 37 dólares. E aqui ele pode ter algum tipo de dificuldade para aí sim furar e buscar patamares de preços menores, ou essa região de topos aqui, de fundos, ou até mesmo para servir como suporte e aí ele ir lá buscar o topo anterior. Tá? Vamos observar o que vai acontecer com o EWZ. Esse foi o vídeo dessa semana. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal, dar like no vídeo, compartilhar com os amigos. Na descrição de qualquer vídeo meu você tem o link para minha comunidade no Sparkle. Na descrição de qualquer vídeo meu, o link para minha comunidade do Sparkle. Lá eu divulgo os meus estudos semanais, converso com algumas pessoas, falamos sobre os ativos, sobre bolsa de valores, tá? Muito obrigado por ter assistido meu vídeo e até a próxima semana.